Vamos nessa, gente, porque o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva lidera a pesquisa eleitoral divulgada hoje pelo Instituto IPESP, hein? Vamos dar uma olhadinha nos resultados. A produção vai colocar na tela para a gente os resultados dessa mais nova pesquisa. Só para trazer uma informação para vocês, num cenário aí de segundo turno, antes da gente falar do segundo turno, vamos dar uma olhadinha então no resultado na tela. 44% de intenção de voto aí, a dianteira da pesquisa para Luiz Inácio Lula da Silva do PT, seguido de Jair Bolsonaro do PL com 24%, Sérgio Moro com seus 9%, Ciro Gomes 7%, João Dória 3% e aí aparecem pontuando Luiz Felipe Dávila e Rodrigo Pacheco. Num cenário de segundo turno, Lula ganha de todos. O petista foi testado em vários cenários, inclusive contra o presidente Jair Bolsonaro, Sérgio Moro, Ciro Gomes e também João Dória. Coloca o Constantino aqui na tela para mim, por favor, produção, porque eu vou começar com ele hoje. Fala, Consta. Ótima tarde para você, boa semana para todos nós. Essa é uma pesquisa, Constantino, que tem um dado interessante também. As pessoas não enxergam com bons olhos a política econômica que vem sendo realizada pelo governo federal. Você acha que isso tem impacto significativo no processo eleitoral do ano que vem? Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. Bom, sem dúvida tem, né? A economia é sempre um fator importante. Muita gente vota entre aspas, com a barriga, é aquela sensação se a situação está melhorando em casa, se eu estou empregado, se eu estou colocando comida para os meus filhos, eu me sinto melhor, e isso tem alguma associação direta com quem está no comando do país. Mas nós temos que lembrar que tem uma pandemia, né? Eu, de novo, já trouxe essa reflexão aqui, trago novamente por conta dessa pesquisa, faço sempre a ressalva, né? Uma fotografia muito distante do dia da eleição, eu questiono a metodologia, questiono quem vai à rua ou pega o telefone para fazer essas enquetes, né? Eu acho que existem muitas ressalvas, mas assumindo que é mais ou menos nessa linha. O incumbente que está tentando reeleição num momento de pandemia, ou seja, de estrago econômico muito grande, tem sido punido nas urnas. É isso que nós temos visto aí mundo afora, aqui nos Estados Unidos, agora no Chile, que nós vamos comentar, e outros lugares. Então, é óbvio que há um impacto natural, né? Tudo piorou e, de alguma forma, isso é descontado em cima de quem está no governo. Agora, quero crer que a maioria dos brasileiros, na hora de realmente decidir lá em 2022, vai levar em conta o que causou esse estrago econômico maior. E aí não é associar diretamente ao governo, à política econômica, é porque a economia não vai bem. Mas tem um motivo para isso, né? Lockdown de governador, lockdown de prefeito, tem a inflação, que é um fenômeno global por conta desses lockdowns e dos bancos centrais inundando os mercados com liquidez. Então, assim, não é uma coisa trivial, mas isso exige algum grau de análise, né, mais apurada, mais embasada, que uma ala do eleitorado não vai fazer. Então, eu não tenho dúvida que essa situação em que estamos vivendo hoje, essa fotografia, ela penaliza o incumbente que tenta uma reeleição. Resta saber se a economia vai melhorar daqui até lá e resta saber se uma parcela significativa vai ter a noção, vai conseguir compreender que esse estrago econômico não é fruto da política econômica do governo atual e sim resultado da reação à pandemia, em especial de prefeitos e governadores. Muito bem, produção, coloca o nosso time na tela aqui para a gente discutir mais essa pesquisa. Boa tarde, Bruna. Já vejo por aqui também o nosso Serrão, Piperno. Vou passar a bola para você, Piperno, porque eu quero saber de você, tiro curto, objetivo, hein? Lula ganha no primeiro turno ou não? Não, muito prematuro para afirmar isso. Boa tarde, Paulo e colegas. De fato, a dianteira dele hoje é muito confortável, mas a eleição não vai ser amanhã. O primeiro turno dela vai acontecer no dia 2 de outubro. É evidente que ele se movimenta muito bem, vai dando um show de articulação política. É claro que a oposição não gosta, a oposição vai ter 1000 críticas em relação a isso, mas ele vai alcançando os seus objetivos. E qual é o seu objetivo primordial nesse momento de preliminar do jogo? É exatamente de agregar forças, de buscar apoios em outros setores, alguns deles, inclusive, que lhes são tradicionalmente hostis. E, nesse sentido, o movimento em busca de atrair o ex-governador Geraldo Alckmin, até aqui ele vem sendo muito exitoso e vai fazendo com que
Lula esteja muito próximo de conseguir o vice dos sonhos. Alguém com o perfil, por exemplo, de José Alencar, que foi o seu vice lá atrás. Então, as energias do candidato petista, do pré-candidato petista, nesse momento, elas são direcionadas a esse objetivo. Depois disso, claro que quando o jogo começar a ser de fato jogado, as articulações vão mudar, a atividade do pré-candidato vai ser outra, é evidente, mas nesse momento Lula é quem vira o ano, sem dúvida nenhuma, na melhor condição. Ô, Bruna, me chama bastante atenção um dado nessa pesquisa, pelo menos pela primeira vez na história recente da democracia brasileira, eu vi isso. 66% dos entrevistados têm muito interesse pela eleição do ano que vem, ou seja, estão ativos, estão buscando informação. Isso a gente nunca viu acontecer no Brasil, né? De fato, Paulo, e não só estão demonstrando interesse, como dizem que tem convicção no voto, né? Não é não é um grupo de pessoas que diz, não, talvez eu vote nesse aqui e tenda talvez a mudar o voto. Muitas pessoas têm convicção. Você sabe que eu me lembro que em 2016, quando teve o impeachment da Dilma, eu que na época era professora universitária, então eu estava sempre em contato com os meios de esquerda, eu prestava muita atenção nas coisas que eu ouvia, para tentar entender como é que a cabeça ali funcionava, né? De todos os setores que eram setores importantes para dar apoio ao governo PT, mesmo que considerassem que a Dilma, por exemplo, precarizasse universidades, né? Porque nas universidades o espírito é mais extrema esquerda, então a Dilma para eles não era esquerda o suficiente, né? Mas ali, quando teve o impeachment da Dilma, o espírito era, quer saber? Em 2018 vou votar no Lula, como se fosse uma malcriação para o fato de que houve o impeachment com o projeto da esquerda no poder, né? E é engraçado porque agora eu fico me perguntando, quando eu vejo pesquisas assim, se as pessoas que tiveram um saltinho no padrão de vida durante o governo Lula não estão descontando. E o que o Constantino falou, eu estava com isso em mente desde o começo do programa, né? As pessoas, em geral, elas realmente confundem o momento da economia com o fato de que há um governante por trás desse momento, como se o Estado fosse o responsável maior pelo que acontece na economia com essa integração global que a gente vive. Porém, tem uma ponta que me faz entender por que é que as pessoas pensam isso, é o fato de que no Brasil, de fato, o Estado se mete demais na economia. É um país com uma tradição muito interventora. E aí, nessas condições, o povo ele está habituado a vincular diretamente situação econômica e governo. No caso desse, não foi o que aconteceu, porque a pandemia foi no mundo todo, mas o hábito vem de longe e há razão de ser, tá? Então, nesse sentido aí, as pessoas demonstram assim, essa convicção, né, nesse momento e tal, e estão interessados porque todo mundo está sofrendo com a situação que a gente vive. E, evidentemente, é muito difícil você ficar indiferente quando você está no meio de uma crise, sobe gasolina, sobe custo de vida, sua vida fica difícil você realmente, com essa mentalidade que a gente tem no Brasil, você quer apostar as fichas, delegar tudo para um governo, troca o governo e as coisas vão melhorar. Não vão. A recuperação da pandemia no Brasil e no mundo vai levar ainda alguns anos para a gente absorver, tá? As pessoas não estão trabalhando com essa hipótese, né? E talvez elas continuem com esse sentimento de abandono e de desassossego até metade do próximo mandato aí, do vencedor das próximas eleições. Muito bem, Bruna Torlai Serrão, vou passar a palavra para você justamente buscando entender essa reprovação do presidente da República, porque 66% dos entrevistados estão reprovando o desempenho dele à frente da presidência da República. Esse número supera o maior registrado até hoje, que era de 64%. Isso se deve a quê? À questão econômica, ao desempenho dele à frente do Brasil na pandemia. Isso se deve precisamente a quê, Serrão? Saudações, meus amigos e amados haters. Todo governo, todo governante no poder vai ter um desgaste maior ou menor. A grande questão é: as pesquisas medem de verdade o tamanho desse desgaste? Eis a questão. Essas pesquisas até agora são maravilhosas para Lula. Indicam que ele já é o presidente da República, não precisa nem ter eleição. Se depender da pesquisa, Lula já ganhou. Sempre digo aqui,
Pesquisas eleitorais, sobretudo essas muito antecipadas, elas cumprem um papel de propaganda, elas induzem o eleitorado a acreditar em uma determinada tese. Não importa se elas são verdadeiras ou não, dane-se. Para os partidos políticos, o efeito dela é de propaganda. Então, no caso, para a oposição, cujo objetivo maior é sempre esculachar, esculhambar, avacalhar cada vez mais com a imagem de Jair Bolsonaro, essas pesquisas caem como uma luva. Agora, tem pesquisas que apresentam resultados diferentes. Diferentemente dessa que está dizendo que Lula está ganhando, tem aqui uma pesquisa Brasmarket que ouviu 4.100 pessoas e que não sei por que os meios de comunicação brasileiros não estão divulgando essa pesquisa. Elas contam o seguinte, que na pesquisa espontânea no Nordeste dá 28 para Bolsonaro, 12 para Lula. Na estimulada, a pesquisa dá 32 para Bolsonaro, 21 para Lula. Já no Sudeste, a mesma pesquisa espontânea dá 32 para Bolsonaro, 17 para Lula. E também no Nordeste, a pesquisa dá 27 a 43. Então, pesquisas diferentes que precisam ser analisadas de maneira também diferenciada. Qual que está certa? Você decide. Tudo, na verdade, é instrumento de propaganda. Agora, o desgaste do presidente ele vai ser medido realmente pelo desempenho da economia. Agora, a economia está boa ou ruim para quem? Por exemplo, para os banqueiros e rentistas, está maravilhosa. O Banco Central do Brasil Independente subiu os juros. Está exagerando na dose da subida do juro, mesmo sabendo que nós temos uma inflação de oferta e não de demanda, e que esse é um fenômeno mundial e que vem aí agravado pelo aumento dos combustíveis, que é global, e pelo Brasil, um fator específico, que foi a seca que afetou a oscilação de preço nos alimentos. O preço dos alimentos tende a se reequilibrar e o do combustível é a grande dúvida. Uns apostam que ele vai aumentar, outros que ele não vai aumentar no ano que vem. Então, é um ponto cego para a eleição 2022. Agora, sensação de economia? Economia está ruim para quem vive de aluguel. E agora eu estou até preocupado com o Sistema Globo. A Rede Globo vendeu por 522 milhões a sua sede aqui em São Paulo e agora, coitadinha, vai viver de aluguel também. Vai pagar 4,7 milhões de aluguel por mês, por tempo indefinido, em muito troca bem desse terreno que ela está usando. Então, a vida está ruim para alguns e muito boa para outros. E aí, Piperno, com quem você menos concorda? Não, Paulo, assim, a rejeição, a aversão, muito mais do que rejeição, ao governo Bolsonaro, ela está nas ruas, ela está em todos os setores da sociedade, né? Ele tem ainda o apoio de alguns nichos muito específicos e vai ter isso para sempre. E ele é um candidato que tem dificuldades eleitorais cada vez maiores, né? Aliás, voltou inclusive a dizer que talvez o Mourão possa ser o seu vice, né? Que coisa engraçada, né? Depois de esculhambar, dizer que não confiava e tal, andou dizendo ontem, por que não? Quem sabe, né? A gente ainda vai dizer. Então, é claro que, e veja, ele vai lidar, a partir do começo do ano, com outro problema na sua própria casa. Oi? Que ruas são essas? Todas, né? E tem mais uma coisa. O Lula é que está podendo sair às ruas, né? O Lula está muito nas ruas. O Lula sai quando quiser. Tá popularíssimo. Tem mais o que fazer agora. Inclusive o jantar ontem lá, teve... Jantar maravilhoso. Uma comunidade. Uma lista de espera de centenas de pessoas lá. Mas aí... Tinha uma comunidade. Só para concluir isso aqui, ele vai ter, enfim, o presidente Bolsonaro, dificuldade, inclusive, para manter fiéis os próprios parlamentares dos partidos que hoje lhe apoiam. E veja, a ceia foi dada pelo Fernando Bezerra, o seu líder no Senado, do MDB. Bezerra, que lá atrás foi ministro da Dilma, virou líder do presidente Bolsonaro no Senado, já abandonou a liderança na semana passada, porque sabe que, como nordestino, vai ter sérios problemas eleitorais
caso se mantenha na base do presidente Bolsonaro em 2022. A senha está dada. Bacana, essa é mais uma tese que tem sido repetida, reiterada, corroborada pela propaganda, pela pré-propaganda de esquerda, a de que Bolsonaro é fraco no Nordeste. Mas como é que é? O cara que está dando lá vai dar um Auxílio Brasil muito maior que o Bolsa Família, está levando água efetivamente ao Nordeste, está concluiu as obras de transposições do Rio São Francisco que estavam previstas, que o PT não realizou. O PT fez 92%. A roubalheira do PT não deixou terminar. É igual ao monotrilho aqui do Geraldo Alckmin aqui em São Paulo, que eu não esqueço. Era para a Copa de 2014, não ficou pronto. Então essa turma competente, que não pode sair às ruas, porque leva vaia, leva ovo, está dizendo que o Bolsonaro é que não pode sair às ruas e que está tendo desgaste nas ruas. Espera aí. A leitura da realidade não está batendo com a imagem verdadeira da realidade. Espera aí. Fala, Bruna. Não, eu queria que o Piperno apontasse, porque, veja, toda a argumentação do Piperno é sempre muito genérico quando ele fala, tem problema nas ruas, porque a gente vê o Bolsonaro andar pelo Brasil e isso sempre me desperta a curiosidade. Por onde ele vai, ainda que haja falhas no governo, ainda que a gente esteja num momento ruim da economia, onde ele passa, ele é aplaudido. Onde ele entra num restaurante, ele é aclamado. E aí, de repente, os outros candidatos que andam aí por aí, andam só em restaurante chique, com os amiguinhos, com todo o establishment em volta, evento fechado. Você não vê esse pessoal encarar o povo. E o Bolsonaro, ele encara o povo. Quando o Bolsonaro encara o povo, a resposta que a gente vê, ela é absolutamente contrária à do discurso de vários jornalistas como o Piperno, que dizem, não, o Bolsonaro está sendo abandonado, não tem mais base, ninguém mais quer saber dele. Aí você vê ele na rua, todo mundo aclamando. E o Lula e o Alckmin num restaurante fechado, com todo o pessoal, tipicamente do Centrão, Terceira Via. Quando o Piperno fala do Bezerra, eu entendo, ele tem razão. É um cara do establishment, é um cara que joga para si, é um cara que faz aliança com quem está no poder. Claro que ele tentou trabalhar, ser líder do Bolsonaro. Como vai ter? Se entrasse um cara completamente diferente amanhã, ele tentaria ser líder, como o Renan Calheiros, que ficou ali na presidência do Senado, não importa quem fosse o presidente, porque o que ele queria era poder, e isso que significava ser presidente do Senado, ser presidente do Congresso, pelo amor de Deus. Por que é que ele ia abrir mão desse poder? Então, alguns ali estão pelo poder. Agora, quando você fala de Brasília, do poder e da bolha, você não está falando das ruas. As ruas, você Bruna, tem que ver as fotografias por onde deixa eu te fazer uma pergunta. O Biden Sim. nos Estados Unidos não mobilizava tanto quanto o Trump e acabou perdendo a eleição. Você não acha que o voto não necessariamente não tem correlação com a mobilização de rua? Eu não sei, Paulo. Eu acho muito estranho você ter uma mobilização de rua. Claro que a gente pode pensar numa base sólida, mas vamos entender o seguinte: se ele tem tanta rejeição, por que num estabelecimento, curiosamente, em todo estabelecimento que ele entra, a gente não vê vaia? Eu lembro que na época da Lava Jato, onde os petistas entravam, era vaia. Os caras não podiam mais ir no restaurante. Quando o STF começou de maneira descarada, operar aí esse ativismo judicial, o Gilmar Mendes foi flagrado em Portugal. Entende? Então a gente vê o povo reage nas ruas. Por que o povo não reage nas ruas contra o Bolsonaro? Porque não dá para dizer, não, mas é que ninguém flagrou o dia que ele foi vaiado. Todo mundo deve ficar ali de plantão 24 horas por dia esperando ele ser vaiado para jogar isso nas redes sociais. Não é verdade. Se tivesse ali um opositor, certamente a pessoa filmaria. Então é muito curioso esse fenômeno que você indica, né? Quando, aí, no caso do Biden, eleição pelos Correios, a gente teria que perceber várias coisas. Por onde que o Trump andava? Porque os Estados Unidos é muito grande. Agora, o Bolsonaro, a gente está falando do Bolsonaro no Nordeste. E aí, como o Serrão disse, o Nordeste é onde estão dizendo que ele perde. Mas é toda vez que ele aparece no Nordeste que ele aparece sendo aplaudido. Então é isso que é curioso, entende? Se você fala do Bolsonaro num estado X e naquele estado realmente tem uma rejeição, a gente pode entender. Mas não, onde o cara passa e é aplaudido, nas pesquisas aparece que ele tem rejeição. Então é muito curioso. Para mim isso tudo é no mínimo curioso, viu, Paulo? Fala, Constantino. Não, eu ia falar assim, você traz um bom ponto, porque, teoricamente, você podia estar falando de uma maioria silenciosa versus uma minoria organizada e barulhenta e engajada. Então, vamos supor que um líder populista, nacional populista, como Trump, como Bolsonaro, tenha sempre, em qualquer lugar, 5%, 10% de pessoas que adoram ele.
e vão às ruas saudá-lo e tudo mais. Isso faria muito barulho, isso daria essas imagens de aeroportos e tudo mais, mas não venceria a eleição. E aí, do outro lado, tem uma maioria silenciosa. Isso poderia ser um ponto. Agora, em primeiro lugar, vamos tirar a narrativa do Piperno aqui. A narrativa pipérnica diz que as ruas estão contra o presidente. E isso é o que a Bruna disse. Isso é evidente que não. O teste das ruas, o Bolsonaro passa no teste das ruas e o Lula sequer tenta, porque ele sabe que não passa. Né? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, aqui nos Estados Unidos há muita discussão sobre esse método que permitiu dezenas de milhões de votos pelo correio. Então tem alguma coisa muito estranha. A gente passava nas casas para pegar voto democrata e levar. Então tem algumas suspeitas que enfraqueceram as instituições eleitorais nos Estados Unidos esse ano aí passado. Né? Então não é uma coisa trivial. Agora, pode ser que uma imensa maioria aí queira votar na oposição ao Bolsonaro e não queira sair às ruas para nenhum candidato, seja de terceira via, seja de esquerda. Porque a turminha lá que está com o Moro, do MBL, tentou e colocou menos gente na rua do que eu coloco num jogo de pôquer, né, na minha casa. E o Lula tentou também, não quis associar seu nome direto, mas toda a sua base tentou convocar a militância para as ruas e deu traço. Né? Então, assim, é muito estranho que essa turma não consiga mobilizar ninguém. Agora, mesmo assim, concordo com sua provocação no limite. Pode ser que seja um fenômeno de massas e que chegue na hora lá um bando de gente que não quer se manifestar, prefira o suicídio, o destino da Venezuela, o destino do Peru, o destino da Argentina, agora o destino do Chile, a um presidente que eles sentem nojinho e ojeriza. Pode ser. Ô, Constantino, eu me baseei justamente no dado dessa pesquisa, porque se a gente for analisar, 2/3 tem muito interesse, mas 1/3 não está muito se importando para essa história toda, e 1/3 do eleitorado realmente é outro ponto importante. É um número expressivo. Não, isso é outro ponto importante que vamos falar mais à frente quando falar de Chile, mas já adiantando, né? O nível de abstenção é muito grande nas democracias modernas. Metade, grosso modo, não quer saber, não vai, não liga, tanto faz. E isso tem deixado o caminho aberto para aqueles que são autoritários e têm projetos corruptos de poder, né? A turma do Foro de São Paulo e companhia. Então, é isso, é um perigo mesmo. A pessoa, não gosto do Bolsonaro. Não, também não quero saber de ninguém mais. Vou ficar em casa. Isso pode ser que se reverta, eventualmente, aí numa vitória da oposição, sim. Fala, Piperno. Não, Paulo, antes da turma do Foro de São Paulo, que tem de tudo, né? Tem desde a esquerda democrática até a esquerda da ruptura, ditadores, do que, por exemplo, a turma da Operação Condor. Mas agora vamos lá em relação a tudo isso que foi dito nos últimos 10 minutos, que a turma da Operação Condor, aí era um monolito, era só assassino. É uma multinacional do assassinato político. Cadê a turma do Bolsonaro Brasil, Chile, do Condor? Argentina, vamos Paraguai. Perna aterriza. Piperno, pega a SpaceX e aterriza de Marte. Pousa da Operação Condor. Não, eles não pousavam, de Peru, de Venezuela, de Argentina. Eles não pousavam. Hoje, Cuba, tudo na mão do Foro de São Paulo. A turma da Operação... Você tá falando de quê, Piperno? A turma da Operação... de quê hoje? A turma da Operação Condor... A turma da Operação... É minha vez de falar agora. Por favor, é a minha vez de falar agora. Mas aí, a turma da Operação Condor... Ela não pousava, porque às vezes ela era jogada lá de cima do avião e tal. Hoje, Piperno, hoje. Então vamos lá. Eu acabei de falar que você tem no Foro de São Paulo, você tem desde a esquerda da ruptura, gente de extrema esquerda até a esquerda bem suave. Não tem essa, não. Isso é narrativa de, enfim, de bobões aí que perde uma eleição atrás do outro. Aliás, tem ninguém suave. Eu vou dizer uma coisa para você, por exemplo, sobre os Estados Unidos. Das últimas 8 eleições, no voto direto, perderam 7. No Chile, por exemplo, das 8 eleições, no voto direto, perderam 6. Então não é porque tem o Foro de São Paulo. Galera, não tem. Ao que me consta, não tem Foro de São Paulo, por exemplo, no Partido Democrata. Mas, de qualquer forma, o fato é que a população desse continente todo, e aliás parte da Europa também, tem visto com muita clareza que você, até de vez em quando, por um lapso, por um erro, né, por alguns erros históricos, talvez se eleja de vez em quando algum governo algum candidato de extrema-direita. Agora, reeleger gente da extrema-direita, isso esses países não fazem. Fala, Serrão. Deixa eu pousar. Né?
A direita, eleger a direita só pode ser um erro para o Piperno. Não. Você está repetindo isso, Piperno, que a gente já disse aqui que é um problema. Não coloque na minha boca civil, coisas que eu não disse. Nada disso. Então, vamos só fazer um esclarecimento Não se reconhece a legitimidade dela. Um esclarecimento muito breve de 10, 15 segundos. Quando você elege Pinheira, quando você elege Macri, você está elegendo direita democrática. Quando você elege, por exemplo, um ultradireitista que adora o Pinochet, ou então o nosso aqui, aí é bem diferente. Fala, Serrão. Vamos lá, deixa eu posar. Cadê o perigo do Bolsonaro hoje no Brasil? Cadê o perigo Condor no Brasil hoje? Peraí, então deixa eu posar meu urubu. Agora é minha vez de falar. Agora é minha vez de falar. Hoje eu não sei o que acontece. É clima de final de ano de Natal, mas hoje vocês estão daquele jeito. Deixa eu posar meu urubu aqui. Olha só. A máquina assassina da Nova República foi quem exterminou milhões de jovens brasileiros sobre a capa da democracia. A gente não pode esquecer disso nunca. Ainda pousando meu urubu, deixa eu lembrar um fato curioso. Desde a Nova República, desde que foi instituída a reeleição por FHC, quantos presidentes perderam a reeleição? FHC ganhou a dele, Lula ganhou a dele, Dilma ganhou a dele. Será que o Bolsonaro vai perder a dele? Resposta em 2022, outubro, a partir do dia 2. Fala, Constantino. Essa análise do Serrão, infelizmente, eu não concordo muito, porque a turma que ele mencionou usou a máquina sem nenhum tipo de consciência pesada para reeleger. O Bolsonaro vai jogar tão sujo assim? Há controvérsias. Até aqui, 3 anos de governo, ele tem jogado bem limpo. Ele não vai jogar Dilma sujo. usou os Correios contra o Aécio, lembra disso? Então, assim, infelizmente, o uso da máquina pela esquerda, e todos esses eram de esquerda, eles não têm nenhum problema com isso. Bolsonaro tem feito um governo diferente. A terrível ameaça da Operação Condor, que o Piperno vê de noite junto com fantasmas, com a cuca sem cabeça, sei lá o quê. Então ele vê esse troço. Agora, o que as pessoas sensatas estão vendo é uma esquerda corrupta, autoritária, quiçá totalitária, do Foro de São Paulo, que quer, oficialmente falando, resgatar na América Latina o que se perdeu no leste europeu, comunismo, tá? Que já tem Maduro, Cuba, todo mundo junto, são simpatizantes das Farc. E essa turma está no poder no Peru, na Argentina, na Venezuela e agora no Chile. E a gente está brincando que isso é normal porque eles têm muitos simpatizantes na imprensa também. Mas se eu fosse à esquerda, eu chorava, porque eu tenho certeza que Bolsonaro vai usar a máquina. Não de forma canalha quanto os anteriores, mas ele vai usar a máquina. Quem pensar isso é ingênuo. Ele vai usar e vai ter a chance de ganhar a eleição. Por isso a esquerda está tão preocupada. Eles estão desesperados. O papo deles é de desespero. Essa tentativa de toda hora emplacar o discurso de que a economia vai mal, quando isso daí não é tão real assim quanto parece, é melhor ter calma, cuidado com o discurso. A propaganda esquerdista está funcionando a pleno vapor. Não podemos cair nela, não. Por favor, eu não caio nela, não. Pega o comunistômetro pra gente e faz uma medição agora. Hoje foi a medição recorde. Só pro seu lado, hein? Agora eu quero dizer só uma coisa. Ele escuta o que essa gente fala? Esse Boric aí, por exemplo, vai chamar isso de esquerda suave? A gente vai falar sobre isso, Constantino. A gente vai falar sobre isso. Sobre eu ver, por exemplo, a Operação Condor, eu e talvez o senador Flávio Bolsonaro, que numa entrevista à revista Veja, que está aí na banca, ele fala que o pai dele foi aconselhado, sim, a jogar fora das 4 linhas por gente muito próxima. Fala, Constantino. Só que ele não jogou. Para reagir àquilo que estamos vendo, que o Supremo e companhia já têm jogado fora dessas 4 linhas há muito tempo. É isso. E o detalhe é que o Bolsonaro não jogou fora das 4 linhas. Se ele tivesse jogado, isso aqui estava numa guerra civil. Se quisesse, teria feito. Ele tem a caneta do Diário Oficial, gente. Ele não tem tamanho para isso. Ele não tem tamanho. Se ele quisesse, ele não fez. É um gabiru político, não tem mais tamanho para isso. Que seja um gabiru, mas não foi um ditador. Não foi o fascista que pintaram. Esse é o drama da esquerda. É só um democrata, Pepe. A esquerda adoraria que ele tivesse jogado fora das 4 linhas para derrubar. Ele é um democrata que enche. Seu Lula. Ele é um democrata que enche Carlos Alberto Brilhante Ustra de orgulho.